Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz a diretora da Escola Estadual Érico Veríssimo, professora Denise Sandri Labres, para conversar um pouco sobre a gestão na escola pública, que também é um lugar que, no mínimo, tem que ter uma excelente gestão devido até a todas as questões que a gente hoje ouviu falar, as restrições orçamentárias, as dificuldades que a área pública enfrenta, né? Boa noite, professora Denise, tudo bem? Boa noite, professor Gerson. Tudo bem. Ótimo. Agradecemos por aceitar o nosso convite, conversar um pouquinho sobre gestão escolar, né? Que é um tema também muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito, até porque já fiz vários trabalhos com escolas públicas, orientei trabalhos de conclusão de alunos na área de gestão escolar e eu gosto muito desse tema. Professora Denise, um pouco da sua história, conhecer um pouco da sua história, diretora da Escola Érico Veríssimo, para a gente conversar também sobre o Érico Veríssimo depois e a gestão escolar. Por favor, professora. Eu sou professora há 32 anos, fiz o magistério na Escola Madre Bárbara, depois a graduação no curso de letras aqui na Univates e um pós em gestão educacional, supervisão, orientação. Já fui diretora de escola municipal, vice-diretora, supervisora e no Érico Veríssimo eu entrei no ano de 1996 como professora de português, literaturas. Em 2000 me candidatei à direção, né? E aí assumi a direção junto com a minha equipe, fiquei por 4 anos, aí saí, assumi novamente o cargo de professora e em 2013 retornei, novamente me candidatei, né? Estou agora no meu segundo mandato, é o 5º ano, na verdade, de 3 anos, são 2 mandatos de 3 anos, então no próximo ano é meu último mandato, completando 6 anos na direção da Escola Érico Veríssimo. Professor, tem uma boa caminhada em termos de gestão escolar. Certamente a gente vai conversar bastante sobre isso, porque gestão escolar, além da questão orçamentária, porque trabalha com orçamento e tem que ser muito bem gerenciado um orçamento, tem questões humanas também, né? Tem dificuldades, tem problemas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, certamente, e isso é muito interessante. Professora, um pouco da Escola Érico Veríssimo, para a gente se situar, a Escola Estadual Érico Veríssimo, as principais características, quando foi fundada. Conhecemos um pouco mais da escola, que é tão importante para o nosso município aqui em Lajeado. A Escola Érico Veríssimo foi fundada em 1976. Completou aniversário agora, no dia 6 de setembro, 41 anos. Na época, o primeiro diretor foi o professor Geraldo Malman. E a escola foi criada como uma escola de pré-mem. Ela era uma escola a nível técnico, né? Com técnicas domésticas, industriais, enfim. E ao longo do tempo, essas técnicas foram perdendo, né? Saindo do currículo, enfim. E hoje é uma escola de ensino fundamental e ensino médio. Temos também educação de jovens e adultos. No turno da manhã, ensino médio, no turno da tarde, ensino fundamental. Hoje, só com 7º, 8º e 9º ano, uma turma de cada. E ensino médio também à tarde e à noite, ensino médio e educação de jovens e adultos. Um total de 922 alunos, hoje matriculados. Um número bem expressivo. É, um número expressivo. Ela é a 2ª maior escola pública, né, aqui da cidade, na verdade. Uma das maiores, poderia dizer, da região, né, da terceira região escolar. E contamos com 64 professores, 12 funcionários. Ou seja, uma estrutura grande, né? Porque você atender um número tão grande de alunos assim não é fácil, até porque as demandas são muito específicas muitas vezes. Sim, as demandas são diárias, são emergentes, todos os dias nós temos muitas demandas e nós temos que administrar e gerenciar diversos pensamentos, né? Mentes que pensam muito, que são muito críticas, e isso é muito bom, né? Que nós temos professores muito críticos, nós temos alunos muito críticos, e temos que gerenciar diante dessa situação financeira em que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul. Recebemos uma verba dentro da autonomia financeira que, digamos, é suficiente para deixar a escola em dia. Mas se quisermos comprar algo a mais, alguma tecnologia a mais, nós não temos, né? Temos também uma verba que vem do governo federal, FNDE. Hoje nós contamos com o programa também do PROEM, que é o Programa do Ensino Médio Inovador,
que justamente para incentivar o ensino médio, né? Então a gente recebe essa verba e aplica, né, em objetos, em computadores, data shows, enfim. E nós sabemos que é muito difícil, né, de administrar. A gente faz um trabalho sabendo de toda essa dificuldade. Temos uma equipe bastante atuante, uma equipe diretiva composta de vice-diretores. Cada turno tem o seu vice-diretor, né? E aí temos orientadoras. E funcionar 3 turnos não é fácil, né? Não, não é fácil. Não é fácil. Nós temos cada turno com a sua característica. Temos bastante evasão nos primeiros anos da noite, principalmente noite. São alunos trabalhadores. E o que acontece? Eles vêm depois de um dia todo de trabalho, né? Vêm cansados. Muitos não conseguem nem fazer o seu lanche adequadamente. E aí acaba lá pelas tantas, né? Metade do ano, enfim, acabam desistindo. Infelizmente, nós temos uma evasão. O que não ocorre tanto no diurno, na manhã nós não temos toda essa evasão, tarde também não, mas nós temos que lidar com isso. E o que a gente faz? A gente liga, procura as famílias, e aí o que a gente ouve é essa dificuldade financeira, aí falta de passagem, muitas vezes é falta de passagem, né, que impede os alunos de irem. Então, essas coisas nós temos que administrar, né, diariamente. E assim, só para antes de encerrar o primeiro bloco, né, saiu um estudo recente que o Brasil tem algo em torno de 50% só dos seus jovens no ensino médio, né, e é um número muito baixo, porque a ONU sugere algo em torno de 95%. Quer dizer, lá na frente nós vamos pagar um preço muito caro por não investir na educação, né? É verdade, a gente percebe isso, porque nos anos iniciais, claro que nós não sabemos que a procura é maior, né? Fundamental, os alunos já acabam desistindo, e no ensino médio a demanda, a evasão, melhor, é bastante grande. E de alunos que concluem, então, o ensino médio é bastante grande, ou melhor, que não concluem o ensino médio, é bastante grande. É uma perda de informação e de conhecimento que certamente vai lá na frente surtir efeitos. E o país ele acaba pecando por causa disso, né? A educação no Brasil, querendo ou não, ela nunca foi prioridade, vamos ser bem sinceros. Talvez algum outro governo até tentou fazer, mas devido a vários fatores acaba sendo secundário e a gente acaba pagando um preço muito alto, né? Eu acredito que essa falta de investimento é o que prejudica bastante a educação. Bem, nesse primeiro bloco, conversamos com a professora Denise Sandri Labes, diretora da Escola Estadual Érico Veríssimo, e vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Depois vamos conhecer um pouco mais de como é que funciona o dia a dia da Escola Estadual Érico Veríssimo aqui de Lajeado. Vamos ao nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao programa Gestão nessa semana, recebendo a professora Denise Sandri Labes, diretora da Escola Estadual Érico Veríssimo, e conversando, obviamente, sobre gestão escolar. Professora, gestão escolar, qual é o grande desafio hoje de gerenciar uma escola estadual, por exemplo? Olha, eu vejo que o grande problema está em a gente trabalhar essa questão de educação com os professores, essa motivação diante do nosso corpo docente. Porque nós percebemos professores hoje desmotivados, professores com seus salários pouco e atrasados, enfim. E nós temos que começar por essa questão, tentando motivar. É até contraditório dizer que nós temos que motivar professores, mas passa por aí, né? Então, como a gente procura fazer isso? Em reuniões pedagógicas, trabalhando essas questões didáticas, pedagógicas, promovendo encontros, que também faz parte, né? Encontros de integração, porque é o professor que vai levar para o aluno o conhecimento. Levar, não digo, ele vai interagir com o aluno. E os nossos estudantes estão a anos-luz se nós compararmos, se nós colocarmos a tecnologia. Porém, a escola parou nessa questão tecnológica, né? Escola, desde que a escola, nós sabemos, a escola é o quadro, o giz, o professor. Tudo bem que nós temos o data show, que nós temos o filme, alguns recursos tecnológicos, e o Érico Veríssimo está bem amparado quanto a isso, porque a gente conseguiu fazer um investimento
com essas verbas que nós recebemos, mas mesmo assim nós temos que lutar com isso. O estudante ele está querendo algo novo a todo momento. A cada meia hora nós teríamos que mudar a metodologia, mudar a maneira de trabalhar, trazer algo novo. E isso nós sabemos que é impossível. E aí, então, como trabalhar essa questão com o professor, com o docente, para que ele leve isso para o estudante? O estudante está desmotivado no sentido de leitura, né, que é fundamental, ler um livro. Para os nossos estudantes, isso quase que está ultrapassado. Por quê? Porque é fácil, a tecnologia virtual tá bem mais fácil. Eu diria assim, a professora falando, eu estava lembrando das minhas aulas, e eu estava lembrando de uma ação que eu fiz ontem à noite com os alunos, que normalmente o que acontece na universidade, que às vezes não acontece na escola, não. Até vou perguntar ao professor se acontece na universidade. Nós não proibimos o aluno de usar os aplicativos e as ferramentas informacionais. Então, o aluno tem ali um laptop, o aluno tem ali um smartphone, ele tem uma ferramenta. Então, se ele quer prestar atenção no professor ou não, é uma opção, é uma atitude dele. Então, o que a gente faz? A gente se desdobra em tentar manter a atenção e, principalmente, envolver. E ontem, até por sinal de noite, eu usei exatamente isso. Eu usei uma série de perguntas que eles tinham que pesquisar usando. Em vez de ficar lá batendo papo no WhatsApp, eles se forçaram a fazer. Então, essa metodologia que a professora fala é a questão que o professor tem que ter, muitas vezes, esse jogo de cintura de trabalhar em sala de aula. Mas, de novo, aí vem toda uma preocupação que ele também tem que estar querendo trabalhar em sala de aula. Então, acho que essa é a grande discussão hoje. Falaste da motivação do professor, dele querer estar em sala de aula, né? Que é uma questão salarial, que é uma questão também de qual é o futuro que eu tenho, o resgate da profissão, né? Acho que hoje trabalha muito com essa preocupação de resgatar a profissão de professor, seja ele de escola ou de universidade. Nós temos essa questão, sim. Os nossos estudantes têm a rede Wi-Fi instalada para que eles possam fazer a pesquisa. Eles podem usar, sim, o seu laptop, o seu note, o seu celular, quando o professor permitir. Tem momentos que eles poderão usar, né? Dependendo da atividade, dependendo do que o professor propõe. Porém, tem momentos que o aluno precisa se concentrar. Tem momento que o aluno precisa de um silêncio para fazer sua leitura, ou melhor, muitas vezes é o professor também que precisa isso. Muitas vezes a gente percebe essa dicotomia, essa diferença entre um professor e o seu estudante, porque o professor precisa dos alunos prestando atenção. Muitas vezes o aluno está prestando atenção, mas também não está ouvindo o que o professor está dizendo. Então, só é corpo presente, né? É difícil essa interação entre o professor e o aluno. A tecnologia, lógico, ela vai auxiliar e muito. E nós utilizamos essa tecnologia, mas a gente ainda percebe que não há uma consciência. Falta ainda uma conscientização que nós tentamos passar isso para os alunos. Na minha experiência como professor, 22 anos, né, um profissional de mercado e professor, o que eu noto é que nós não criamos uma pedagogia digital. Exato. A professora me corrija se eu estiver errado, mas eu não vejo uma pedagogia digital. Eu vejo, sim, uma pedagogia tradicional que tentou buscar alguns caminhos, construtivismo ou tantos outros propostas que eu sugiro. As metodologias ativas, que eu uso bastante em sala de aula, né? Mas não há uma metodologia para a pedagogia digital, ou então, no meu caso, andragogia, que eu lido com adultos, né? O que falta é isso. E como trabalhar isso, eu acho que é o grande desafio do século XXI. É como interagir com todos esses gadgets, como diz o pessoal, né, na área de tecnologia de informação, todas essas ferramentas, né, sem que haja uma perda desse processo de relacionamento sala de aula. Né? Porque a sala de aula ela é medieval, né, como se diz, né? Desde 1000 e sei lá quanto, ela é um professor numa lousa e os alunos sentados vendo. E hoje já não é mais assim, né? Hoje já funciona muito em processo de rede, né? O aluno já cria a sua própria rede, o professor tem que criar a sua rede também com eles, né? Aí que está a diferença, né? Parece que o professor não está conseguindo, de alguma maneira, acessar chegar até ao uso dessa tecnologia, né? Essa interação está ainda, talvez vai chegar, a gente vai conseguir, mas nós estamos tateando, nós estamos tentando, nós percebemos sim que o estudante, como eu disse, ele está a anos-luz, ele
está tendo essa tecnologia, mas o professor não está vendo essa interação ainda. O aprendizado ainda não está acontecendo através da tecnologia, que deveria ser melhor aproveitada, né? A informação existe. Até porque você tem ali acesso a múltiplas fontes de informação. A questão é a qualidade da informação. Eu trabalho com isso, eu sei. Até, por sinal, nesse trabalho que eu fiz com meus alunos ontem, eu fiz uma determinada pergunta, os alunos encontraram 2 respostas diferentes. Aí eu perguntei qual é a fonte. Aí a fonte é tal. Aí o outro, não, a fonte é outra. Aí eu disse, não, mas peraí, cada fonte tem o seu interesse de informação. Então, tudo isso faz parte hoje. Antigamente, você pegava um livro, aquele livro era soberano. Hoje, o livro ele tem, no mínimo, 10 anos de defasagem entre a pesquisa do autor, entre as atualizações, mesmo as atualizações que ele faz, ele vai ter um período aí de impressão, de formação. Então, o livro ele acaba se tornando, muitas vezes, algo defasado, né? Enquanto que a informação é quase que viva na mão do aluno. Quer dizer, trabalhar com tudo isso, o professor tem que ser um herói. É difícil, é difícil. O professor, sempre digo, tem que ser muito criativo. E usar de todas essas artimanhas e essa tecnologia. Não é fácil. E junto a isso tem aquela questão indisciplinar também, né? Muitas vezes do aluno, porque ele não está sendo atraente para ele, né? Porque ele tem outras intenções, almeja outros objetivos, né? Então, o professor não há essa interação, como eu disse, né? E não é fácil. A gente sabe que lá na sala de aula não está fácil. E como gestora também, né? Como eu disse, nós temos a tecnologia, talvez não adequada, mas nós temos em cada sala, temos um data show, temos os aparelhos, enfim, o professor utiliza isso, mas ainda não está conseguindo chegar, né? Não está conseguindo essa aprendizagem, essa interação. Infraestrutura existe, o que falta é como transformar como transformar. Ensino e aprendizagem. Parece que para o educador é mais difícil essa questão. Está mais distante dele, apesar de que a gente percebe, sim, que todos tentam e todos procuram sempre se aprimorar, né? Cada vez mais melhorar a qualidade, né? Mas ainda estamos construindo um caminho novo. Construindo o caminho. É isso aí. Isso. Bem, nesse segundo bloco, conversamos um pouquinho mais sobre gestão e até ficou focado na questão da tecnologia, que é cada vez mais intensa na sala de aula. Isso é uma grande característica. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta para conversar um pouco mais com a professora Denise. De volta ao nosso programa Gestão, essa semana recebendo a diretora da Escola Estadual Érico Veríssimo, a professora Denise Sandri Labres, e conversar agora sobre para onde caminha, né? O que vai acontecer com o nosso ensino, seja ele público ou privado, mas o ensino hoje de crianças, principalmente o ensino fundamental, o ensino médio. E um tema que é bastante emergente nessa área, né, professora, e se discute muito, é a questão da insegurança dentro da sala de aula. Hoje, a insegurança no Brasil, ela está em vários aspectos, não só em sala de aula. Mas na sala de aula tem hoje uma característica até diferente, que é a questão, seja ela do tráfico de drogas de um lado, seja ela, como acontece de vez em quando no Rio de Janeiro, de escolas serem fechadas porque o pessoal do tráfico, o pessoal do crime manda fechar, e a própria ambiente de sala de aula, né, com a questão das crianças brigarem e acabarem agredindo professores. Recentemente houve um caso em Santa Catarina, que se não me falha a memória, com uma professora gaúcha, né? Então, esses casos acabam levando muitas vezes até uma insatisfação do professor, como eu estava comentando antes, e uma tendência até de abandono da carreira profissional, que é uma coisa complicada, né? Você ter essa situação hoje de ambiente no qual há uma insegurança. Como lidar com isso? Como trabalhar com essas questões, professora? Nós temos essa preocupação, porque isso nos ronda, tanto nos arredores quanto dentro do ambiente escolar. Nós temos, não podemos dizer que não, nós temos o problema da droga dentro da escola, nós temos o problema da indisciplina propriamente dita, da agressão verbal entre colegas, entre aluno, professor. Nós já conseguimos reduzir muito isso, porque nós trabalhamos essas questões diante da conscientização do trabalho lá em loco, na sala de aula, né? Então, nós temos que trabalhar o professor, passar essas informações para o professor, enfim, sabe de tudo isso.
é o professor que tem que trabalhar lá. Nós estamos muito sozinhos, né? A nossa rede de proteção é uma rede mínima, né? Nós precisaríamos, mas é o sistema, nós entendemos que o sistema não nos dá suporte para que a gente tenha mais segurança nos nossos portões, para que a gente tenha... Muitas vezes a gente tem alguém de fora, alguém que a gente não conhece, que está lá dentro e fica, né, está circulando pela escola. Por quê? Porque faltam recursos também. E essa questão é trabalhada dentro da sala de aula. Nós temos a CIPAVES, né, no Rio Grande do Sul, que é uma lei estadual, na verdade, que são comissões internas. Foram criadas justamente para serem trabalhadas essas questões. Trabalha a cultura da paz, a não violência, né, a prevenção de acidentes. Nós temos essa consciência que nós já conseguimos reduzir questões de agressões físicas dentro da escola, não presenciamos nenhuma agressão no ano de 2017. Questões de bullying, temos. Quando nós percebemos, nós trabalhamos com as nossas orientadoras, com a coordenação pedagógica, organizando uma roda de conversa, né, com aquela turma, ou com aqueles envolvidos, com professores também. Então, a gente procura trabalhar na sala de aula, no momento que acontece essas questões. Mas é uma questão que nos preocupa diariamente. E é uma escola, quando a gente tem noturno, né, parece que o noturno também, né, nós ficamos mais... como é que eu vou dizer assim, mais próximos do perigo, né? Nós estamos à mercê assim de que aconteça alguma coisa a qualquer momento. E acho que aí tem algumas coisas que a professora coloca que são cruciais, né? O ambiente do diálogo. É que a gente também tem que lembrar que não faz muito tempo que a gente começou a trabalhar a democracia. Então, a gente está tateando isso. Muitas vezes a gente começa a comparar Brasil, não tem comparação. Nós temos uma cultura no qual nós estamos rompendo alguns paradigmas. A discussão envolvendo, por exemplo, a questão recente aí de uma exposição de arte que mostrava questões de sexualidade e que um grupo a favor e outro grupo é contra, mostra o quanto nós somos intolerantes com a opinião contrária. Porque não é a questão da exposição em si, mas sim da raiva que o grupo A tem contra o grupo B. Até que no Rio Grande do Sul a gente usa o termo grenalização, né? Quer dizer, você tem um que defende um time e outro que defende o outro. E não há razão, não há raciocínio, só emoção. E aonde você põe emoção nesse tipo de discussão, não funciona. Você vai partir para agressão. E ao contrário, quando você traz a razão, traz o diálogo, põe duas pessoas de frente para conversarem, a situação muda. Eu acho que esse é o grande aprendizado que essas ações que as escolas fazem, de trazer e discutir o bullying, discutir o preconceito, discutir a sexualidade, discutir a violência e as drogas, é que vai mudar, senão não tem como. Esconder não adianta, já se viu que não funciona. Proibir é pior. Então vamos discutir, vamos dialogar, vamos conversar. É uma construção, não é de um dia para o outro, mas é uma construção. Com certeza. Viver democraticamente é muito difícil. Nós sabemos que cada um tem a sua ideia e a opinião é muito forte, né? Os nossos alunos e nossos professores têm a sua opinião enraizada, já formada. E aí, como fazer em relação a isso? Nós precisamos a conversa, do diálogo, mas não é fácil. Não é fácil porque a verdade de cada um tenta prevalecer, né? É como tu dizes, essa questão da opinião é imposta. Eu acredito nisso e aí tu deves pensar como eu. Nós trabalhamos diariamente com essas situações. E a questão da neutralidade não existe. Eu não posso ser neutra, eu tenho que ter a minha opinião. Então é muito difícil. Nós temos que ter um consenso e temos que ter um mediador. E o mediador precisa ter uma formação muito boa, precisa ter uma capacidade de tal maneira a conseguir mediar e tornar aquele conflito ameno. Ele tem que amenizar aquele conflito. Essas situações são difíceis de serem solucionadas. Mas nós procuramos, como eu disse, diariamente, muitas vezes se diz, é um apagar fogo diário, né? Porque as opiniões fluem, né? E nós temos que mediar, temos que intermediar, e é o que nós fazemos
Sabemos que temos muitos problemas, mas já reduzimos bastante, como eu disse. Reduzimos o número de agressões, reduzimos o número de droga, de bullying, né? As questões de bullying nós conversamos, fizemos a roda de conversa, a questão da justiça restaurativa, né? Que leva-se o quê? Uma manhã para se conversar com uma turma. E aí nós temos, numa manhã, nós temos 11 turmas. Se nós tivermos um problema em cada turma, né? Quando nós vamos resolver diante de todas as outras demandas que temos, né? Até porque o programa está caminhando, mas é a grande discussão. Hoje a escola está assumindo a função da educação que deveria ser da família. E isso, infelizmente, é um problema que não tem como. Como é que eu vou trabalhar o ensino, como é que eu vou trabalhar a aprendizagem, quer dizer, os conceitos, os fundamentos, e fazer também uma função que deveria ser da família. Mas, infelizmente, a escola não tem como dizer não. Não. É porque é ali que se constrói hoje a cidadania. É na escola. A escola está assumindo um papel que, a priori, não deveria ser dela, mas está assumindo esse papel, sim. E isso não é só no Brasil, no mundo todo. Eu tenho a oportunidade de conhecer algumas instituições fora do Brasil, escolas, oportunidades que é o que com a Univates, convênios que a gente tem com outras universidades. Lá também é essa discussão. Não é privilégio do Brasil, né? Mas a democracia é isso, né? Então, faz parte de construir esse conceito. Bem, recebemos a professora Denise Sandri-Labs, diretora da Escola Estadual Érico Veríssimo. Professora, para encaminhar o nosso programa, uma última palavra, que eu só gostaria de colocar um pensamento, uma questão ainda aqui, para a gente fechar o nosso programa. Bem, Gerson, dizer que eu, na verdade, me sinto muito gratificada nessa função. Temos os desafios diários, mas acredito que é uma virtude e é uma função gratificante. Diante dos problemas, nós sempre colhemos bons frutos, né? Quando os nossos alunos nos reconhecem, quando os nossos professores sabem que o trabalho é sério, né? E acho que isso é importante, é realizar um trabalho sério, honesto, com base na verdade e no bom entendimento, promovendo a cultura, aprendizagem em primeiro lugar. Certamente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós agradecemos a professora Denise e agradecendo a professora, também desejando toda saúde e sucesso sempre. Encerramos nosso programa aqui. Até o próximo programa de gestão. Nos vemos lá. Um abraço.